Era uma tarde tranquila de domingo quando Sofia, minha sobrinha de 8 anos, chegou à minha casa. Eu sempre adorava recebê-la. Seu sorriso iluminava qualquer ambiente, e sua energia parecia contagiar todos ao redor. No entanto, naquele dia, algo parecia diferente. Ela estava mais quieta que o normal, e seus olhos, geralmente cheios de curiosidade, pareciam evitar contato comigo. Quando ela entrou, notei que estava segurando sua mochila de forma desajeitada, como se quisesse esconder alguma coisa. Ela sentou-se no sofá e começou a brincar com um bichinho de pelúcia que sempre trazia consigo. Eu observava de longe, tentando decifrar o que havia de errado. Foi então que, enquanto ela ajeitava as mangas da blusa, vi algo que fez meu coração gelar: marcas escuras e avermelhadas no braço esquerdo dela. Elas pareciam recentes e estavam em um formato que me deixou preocupada. "Querida, o que aconteceu no seu braço?" perguntei, me esforçando para manter a voz calma. Sofia olhou para mim rapidamente, depois baixou os olhos, como se estivesse decidindo o que dizer. "Foi nada, tia. Só bati sem querer", ela respondeu, com um sorriso sem graça. Tentei não insistir. Não queria assustá-la, mas algo na forma como ela respondeu me deixou com a sensação de que havia mais naquela história. Para distraí-la, sugere que fizéssemos cupcakes, algo que ela adorava. Enquanto misturávamos a massa, percebi que Sofia estava mais retraída do que o normal. Sempre falante e cheia de perguntas, naquele dia ela apenas respondia com monossílabos. Depois que terminamos os cupcakes, ela foi brincar no quintal. Deixei-a à vontade, mas minha mente estava inquieta. Fiquei lembrando de como, nos últimos meses, Lara, minha irmã e mãe de Sofia, comentava que a filha andava mais calada e evitava sair de casa. Na época, achamos que era apenas uma fase ou talvez alguma timidez por causa da escola. Agora, vendo aquelas marcas, eu tinha certeza de que era algo mais sério. Quando Sofia voltou para dentro, percebi outra coisa. Ao se sentar no sofá, ela ajeitou a manga da blusa de um jeito que escondia completamente o braço. Era quase instintivo, como se quisesse garantir que ninguém visse as marcas novamente. Decidi tentar um tom mais leve e perguntei sobre a escola. "Tudo bem por lá? Você gosta dos seus colegas?" Indaguei. Sofia deu de ombros e respondeu: "Tá tudo bem, eu acho." Naquela noite, quando ela já estava no quarto dormindo, peguei o telefone e liguei para Lara. "Você já viu umas marcas no braço da Sofia?" perguntei, tentando não soar alarmista. "Marcas? Não." "Por quê?" ela respondeu, com um tom preocupado. Expliquei o que tinha visto e como Sofia parecia estar escondendo algo. Lara ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Eu notei que ela anda mais quieta, mas achei que fosse coisa da idade. Vou prestar mais atenção nisso. No dia seguinte, enquanto eu buscava Sofia na escola, vi algo que me deixou ainda mais inquieta. Ela saiu da sala sozinha, olhando para o chão, enquanto um grupo de crianças mais velhas ria e cochichava algo que não conseguia ouvir. Quando perguntei como havia sido o dia, ela simplesmente disse: "Foi normal." A gota d'água veio durante o jantar. Sofia estava comendo e percebi outra marca, dessa vez perto da clavícula. Quando perguntei, ela disse que tinha caído no parquinho. Mas havia algo na forma como ela respondeu, algo no olhar dela, que me fez perceber que aquilo não era verdade. Depois que ela foi dormir, resolvi investigar. Peguei sua mochila, que estava jogada no canto da sala, e comecei a guardar seus materiais. Foi quando encontrei um pequeno caderno com capa rosa e desenhos de unicórnios. Era o diário dela. Meu coração apertou. Eu sabia que abrir o diário de uma criança era um grande passo, mas algo dentro de mim dizia que a verdade estava ali, escondida entre aquelas páginas. Hesitei por um momento, mas então abri. As primeiras páginas eram cheias de desenhos e histórias infantis, mas, ao avançar, comecei a encontrar palavras que me fizeram tremer. Hoje ele gritou comigo de novo porque eu não guardei os brinquedos rápido. Disse que eu era burra. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um alerta. Quem era ele? E por que estava gritando com Sofia? Na página seguinte, outra anotação me deixou em choque. Ele apertou meu braço porque eu derramei suco.
Doeu, mas ele disse que era para eu aprender. A cada palavra, minha indignação aumentava. Meu coração se enchia de preocupação e raiva, mas eu sabia que precisava agir com cuidado. A partir daquele momento, minha prioridade seria proteger Sofia e descobrir exatamente o que estava acontecendo. Aquelas palavras no diário não saíam da minha cabeça. Sofia estava claramente passando por algo sério, e eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Mas como abordar uma situação tão delicada sem assustá-la ainda mais? Decidi esperar até o dia seguinte para tentar falar com ela, mas naquela noite, quase não dormi. A ideia de que alguém poderia estar machucando minha sobrinha, essa criança tão doce e cheia de vida, me enchia de uma mistura de tristeza e revolta. Pela manhã, enquanto preparava o café da manhã, fiz questão de criar um ambiente leve e acolhedor para Sofia. Queria que ela sentisse que podia confiar em mim. Ela entrou na cozinha ainda sonolenta, e eu a convidei para sentar-se à mesa. Enquanto servia uma panqueca, observei que as marcas em seu braço ainda estavam visíveis, mesmo com a manga da blusa cobrindo parte delas. Sofia, você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? Perguntei, tentando manter a voz calma e amorosa. Ela olhou para mim por um instante, hesitou, e então voltou a focar na comida. Ela respondeu de forma quase inaudível. Ontem, eu vi aquelas marquinhas no seu braço. E também li no seu caderno sobre alguém que está sendo muito duro com você, continuei, escolhendo as palavras com cuidado. Sofia parou de comer e largou o garfo na mesa. Seu rosto ficou pálido, e ela começou a brincar nervosamente com o cabelo. Não era para ninguém ler aquilo, disse ela, quase num sussurro, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Desculpe, querida. Eu não queria invadir sua privacidade, mas fiquei preocupada. Quero muito te ajudar, respondi, me aproximando dela e segurando sua mão. Foi então que ela finalmente começou a falar, ainda hesitante. É o namorado da mamãe, confessou, com a voz tremendo. Ele fica bravo comigo quando acha que eu faço algo errado. Ele aperta meu braço ou me coloca de castigo no meu quarto. Mas eu não fiz nada de errado, tia. Eu juro que não fiz. Minha respiração ficou pesada, e meu coração parecia disparar no peito. O namorado da minha irmã, Carlos, sempre foi uma figura distante para mim. Nos poucos encontros que tivemos, ele parecia educado, mas algo nele sempre me incomodou. Ele era muito controlador com Lara, minha irmã, e agora eu descobria que estava sendo ainda pior com Sofia. E sua mãe sabe disso, Sofia? Você já contou para ela? Perguntei, tentando manter a calma para não assustá-la. Sofia balançou a cabeça negativamente, com os olhos ainda cheios de lágrimas. Eu tentei, mas ela disse que eu estava exagerando. Ela disse que eu preciso aprender a obedecer. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Como Lara podia ser tão cega? Como ela não percebia o que estava acontecendo com a própria filha? Minha mente começou a trabalhar rapidamente, tentando formular um plano. Eu precisava proteger Sofia, mas também precisava abrir os olhos de Lara para a gravidade da situação. Mais tarde naquele dia, liguei para Lara e pedi que ela viesse buscar Sofia mais cedo do que o combinado. Queria confrontá-la pessoalmente. Quando ela chegou, trouxe Carlos junto, o que só aumentou minha raiva. Ele entrou na casa com aquele ar de superioridade, como se fosse dono do mundo, enquanto Lara parecia distraída, olhando o celular. Depois que Sofia foi para o quarto, chamei Lara para a cozinha, deixando Carlos na sala. Comecei devagar, tentando medir as palavras. Lara, precisamos conversar sobre a Sofia. Estou preocupada com ela, disse, olhando diretamente nos olhos dela. Preocupada? Por quê? O que aconteceu? Respondeu ela, com uma expressão de leve irritação. Eu vi marcas no braço dela, Lara. E ela me contou que Carlos tem sido muito duro com ela. Isso não pode continuar assim. Lara riu nervosamente e balançou a cabeça. Ah, você está exagerando. Sofia é uma criança, ela cai, se machuca. Carlos só está tentando discipliná-la. Ela é muito mimada, sabe disso. Minha paciência estava no limite, mas eu tentei manter a calma. Lara,
Isso não é disciplina. Ela está com medo, e isso não é normal. Ela precisa da nossa proteção, não de alguém que a machuca. Antes que Lara pudesse responder, Carlos entrou na cozinha, provavelmente atraído pelo tom da conversa. Está tudo bem aqui? Perguntou ele, com uma expressão que misturava curiosidade e ameaça. Não, não está, respondi, encarando diretamente. Estamos falando sobre Sofia e como ela está sendo tratada. Ele deu um sorriso frio e cruzou os braços. Eu só estou ajudando a educar essa menina. Talvez você devesse fazer o mesmo, ao invés de criar tanta confusão. Minha raiva chegou ao limite. Ajudar? Machucar uma criança nunca é ajudar, Carlos. E se você acha que vou ficar calada enquanto isso acontece, está muito enganado. Lara, no entanto, parecia dividida. Ela olhava de mim para Carlos, como se não soubesse de que lado ficar. E isso, mais do que qualquer outra coisa, partiu meu coração. Quando Carlos e Lara finalmente saíram com Sofia, prometi a mim mesma que não deixaria isso continuar. Eu não sabia ainda como, mas encontraria uma maneira de proteger minha sobrinha e garantir que ela estivesse segura. Depois que eles foram embora naquela tarde, minha mente não parava de girar. Cada palavra que Sofia disse, cada olhar de desespero que ela me lançou, estava gravado na minha memória. Eu sabia que ela precisava de ajuda, e rápido. Não podia confiar que Lara resolveria aquilo sozinha, e muito menos que Carlos mudaria seu comportamento. Minha sobrinha estava em perigo, e eu não podia ignorar isso. Naquela mesma noite, fiz algumas ligações. Primeiro, entrei em contato com um amigo advogado para entender melhor o que poderia ser feito. Expliquei a situação sem muitos detalhes, mas ele foi direto. Se você tem motivos para acreditar que Sofia está sendo maltratada, precisa fazer uma denúncia. Não hesite. Sua resposta confirmou o que eu já sabia, mas ouvir aquilo em voz alta foi como um empurrão para agir. No dia seguinte, fui buscar informações sobre como fazer a denúncia formal no conselho tutelar. Levei comigo as anotações do diário de Sofia que ela deixou em minha casa e tirei fotos das marcas em seus braços. Não era fácil tomar essa decisão, especialmente sabendo que isso poderia destruir ainda mais a relação com minha irmã. Mas, entre perder Lara e salvar Sofia, a escolha era clara. Enquanto preparava os documentos para a denúncia, recebi uma ligação inesperada de Sofia. Ela parecia apavorada. Tia, você pode vir aqui? Ele está gritando com a mamãe, e eu estou com medo. A voz dela era cheia de pânico, e meu coração quase parou. Estou indo agora, querida. Fique no seu quarto, tranca a porta e não saia até eu chegar. Peguei as chaves do carro e fui direto para a casa de Lara. Meu corpo tremia enquanto dirigia, mas eu sabia que precisava manter a calma. Quando cheguei, pude ouvir a discussão antes mesmo de entrar. Carlos estava gritando com Lara, e ela respondia em um tom que misturava raiva e submissão. Toquei a campainha várias vezes, mas ninguém abriu. Decidida, bati com força na porta até que Lara finalmente veio atender. "O que você está fazendo aqui, Helena?" perguntou ela, visivelmente desconfortável. Antes que pudesse responder, Carlos apareceu atrás dela, com aquele mesmo sorriso frio que eu já conhecia. "Ah, a cunhadinha resolveu fazer uma visita surpresa." "Que consideração", disse ele, sarcástico. "Eu vim ver a Sofia", respondi, ignorando completamente Carlos. "Preciso saber se ela está bem." Lara olhou para ele, como se pedisse permissão para me deixar entrar. Aquilo me encheu de indignação, mas mantive a compostura. "Ela está no quarto. Está tudo bem, Helena." "Não precisa se preocupar", disse Lara, mas a hesitação em sua voz era evidente. "Não, não está tudo bem", respondi, entrando na casa sem esperar convite. Subi as escadas rapidamente, ouvindo Carlos protestar atrás de mim. Encontrei Sofia no quarto, encolhida no canto da cama, segurando seu ursinho de pelúcia. "Está tudo bem, querida." "Estou aqui agora", disse, abraçando-a. Senti seu corpo tremer nos meus braços, e aquilo só reforçou minha decisão. Peguei sua mochila e comecei a colocar algumas roupas dentro. "Sofia vai passar uns dias comigo", anunciei,
descendo as escadas com ela ao meu lado. Carlos veio para cima de mim, mas desta vez, eu estava preparada. Se encostar em mim ou nela, eu juro que você vai se arrepender, disse com firmeza, encarando sem desviar o olhar. Lara parecia paralisada, como se não soubesse o que fazer. Helena, você não pode simplesmente levar minha filha, protestou, mas sua voz era fraca, sem convicção. Posso sim, Lara. E vou. Você pode fingir que nada está acontecendo, mas eu não vou. Vou proteger a Sofia, mesmo que isso signifique enfrentar você e ele, respondi, apontando para Carlos. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, saí com Sofia pela porta. No caminho para minha casa, expliquei a ela o que aconteceria. Disse que ela ficaria comigo por um tempo e que eu estava fazendo o possível para protegê-la. Também expliquei que precisaria contar a verdade para as autoridades, mas prometi que ela não estaria sozinha em nenhum momento. Nos dias seguintes, fiz a denúncia no conselho tutelar e entreguei todas as provas que tinha. Sofia também foi ouvida e, apesar do medo inicial, ela conseguiu contar tudo o que havia acontecido. As marcas nos braços e as anotações no diário foram suficientes para abrir uma investigação formal. A reação de Lara foi um misto de negação e raiva. Ela me acusou de querer roubar sua filha, de destruir sua família. Mas, no fundo, acho que ela sabia que estava errada. Carlos, por outro lado, tentou intimidar-me, mas seus esforços foram inúteis. Eu já tinha o apoio das autoridades e sabia que a verdade estava ao meu lado. No final, Carlos foi afastado da casa, e Lara teve que participar de sessões de orientação e terapia para entender a gravidade do que havia permitido acontecer. Ela começou a mudar, aos poucos, mas eu sabia que não podia contar com isso imediatamente. Mantive Sofia comigo durante o processo, garantindo que ela estivesse segura e cercada de amor. Meses depois, enquanto assistíamos a um filme juntas no sofá, Sofia me abraçou e disse: "Obrigada, tia. Eu sabia que você ia me salvar." Suas palavras foram o maior presente que eu poderia receber. Naquele momento, percebi que, apesar de todo o caos, tinha feito a coisa certa. E faria tudo de novo, sem hesitar. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!